Oiê, olha eu aqui de novo com aquela nossa velha máxima, porque enquanto o diabo está aí fora trabalhando para espalhar a ignorância, a gente continua aqui trabalhando para espalhar conhecimento. E o conhecimento que eu quero te trazer hoje se inicia com um questionamento. Você acredita em Jesus ou você o segue? E para a gente responder esse questionamento e refletir a respeito dele, eu quero te falar mais uma vez sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, além da implementação das igrejas que ele fazia, ele também fazia uma espécie de gerenciamento, de acompanhamento daquelas igrejas que já haviam sido implementadas, né? E a gente consegue perceber isso muito facilmente quando fazemos a leitura das cartas de Paulo para essas igrejas. Virava e mexia, Paulo precisava dar um puxãozinho de orelha naqueles cristãos que estavam lá naquelas igrejas. E na carta aos Gálatas aconteceu que ele teve que dar um puxãozinho desse, para lembrar os cristãos que para seguir a Cristo exigia deles, né, uma conduta que invariavelmente eles precisavam manter no estilo de vida deles, para que eles fossem de fato considerados cristãos, para que eles fizessem de fato parte daquele reino que Jesus Cristo havia iniciado no mundo, né? E que eles haviam por escolha própria, depois da pregação do evangelho, aceitado participar, né? Fazer parte desse reino. E aí, o que aconteceu? Paulo teve que escrever uma carta aos Gálatas para chamar a atenção a respeito de duas situações. A primeira situação era que estavam entrando dentro das igrejas alguns evangelhos diferentes daquele evangelho inicialmente ensinado, pregado e vivido por Cristo, e que foi repassado para as igrejas através do conhecimento da vida espiritual dos apóstolos, né? E a segunda situação era que alguns que eram judeus, né? Eles começaram a querer voltar para a prática antiga do judaísmo, que eles já haviam abandonado, porque eles entendiam que Cristo tinha iniciado uma nova aliança, e realmente era a nova aliança, né? E que aquele tempo da lei, deles terem que cumprir a lei judaica, já tinha passado, que eles não tinham mais necessidade de se justificarem diante de Deus pela lei, mas sim pela fé em Cristo e pela conduta da graça. Então, Paulo teve esse probleminha, e eu quero que a gente dê uma lidinha aqui para a gente analisar mais ou menos o que estava acontecendo. Meu Deus, perdi. Achei. Estou admirado, isso é Paulo falando com os Gálatas, tá? Na carta. Estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês e agora já estão seguindo outro evangelho. Porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Vamos pegar alguns detalhes aqui. Primeira coisa, surgiu aí um novo evangelho, um evangelho diferente. E o que estava acontecendo com aquelas pessoas que estavam recebendo, que estavam acreditando naquele evangelho que não era o evangelho verdadeiro, que não era o evangelho que os apóstolos apresentavam, que não era o evangelho que Cristo trouxe para a terra, né? Aí, o que eu estava falando? Então tá, fala aqui, vocês estão sendo enganados. E estão sendo enganados porque o que essas pessoas que traziam esse novo evangelho estavam fazendo? Eles pegavam ali um pouquinho do evangelho e davam uma misturada com aquilo que eles queriam, ou com aquilo que eles acreditavam, ou com aquilo que eles simplesmente criavam, e eles distorciam, eles mudavam e fazia com que o evangelho de Cristo não fosse mais o evangelho de Cristo.
mas que tivesse uma contaminação dentro desse evangelho. E Paulo chamou a atenção dessa igreja pelo seguinte: você precisa ter uma coisa que é a palavra-chave desse vídeo, chamada coerência. Quando você diz que acredita em algo e você quer viver por esse algo que você acredita, você precisa ser coerente. Não tem como você dizer algo e ser outra coisa. Não tem como você dizer que é cristão e você viver uma outra doutrina que não é a doutrina cristã, né? É mais ou menos assim: eu sou uma mulher, mas eu digo que eu sou uma jaca, esdrúxulo. Mas é isso que eu quero dizer quando eu estou falando de coerência, porque era para isso que Paulo estava chamando a atenção dessa igreja. Escuta, vocês estão sendo incoerentes, vocês estão permitindo entrar no meio de vocês um evangelho que não é o evangelho que foi apresentado para vocês, que é uma outra doutrina. E essa doutrina tem uma intenção, e a intenção ele falou aqui no finalzinho desses versículos que eu li: vocês estão sendo enganados. Qual é o interesse de o inimigo das nossas almas, partindo do pressuposto de que Deus é o nosso Senhor, Salvador, de que Ele nos tomou por filhos e de que Ele, como Jesus mesmo disse, veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida vem através do evangelho que Ele pregou, através do exemplo que Ele trouxe, do reino que Ele implementou. Então, qual que era a intenção desses evangelhos que estavam surgindo? Enganar as pessoas. E qual é a intenção do inimigo das nossas almas? Quanto mais enganados estamos, quanto menos conhecemos, quanto menos vivenciamos daquele evangelho que é verdadeiro, menos podemos alcançar aquela vida, que é a vida em abundância que Jesus Cristo prometeu através desse evangelho. Através dessa nova conduta, através dessa nova aliança, ou seja, todas as vezes que nós somos enganados por qualquer tipo de crença, por qualquer tipo de evangelho que nos afasta, né, do que é o evangelho verdadeiro, nós estamos sendo lesados. E a intenção de Paulo era que aquela igreja não fosse lesada. A intenção era que aquela igreja não perdesse o foco, porque somente se eles continuassem no foco é que eles iam viver em plenitude tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida de cada um deles. Então, Paulo, nessa preocupação, abriu os olhos dele, falou: o negócio é o seguinte, não existe outro evangelho. E eu chamo a sua atenção novamente para o questionamento que eu fiz, se você acredita em Jesus ou se você o segue. Porque se você disser que você o segue, você precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é o manual de conduta cristã. E que, embora não consigamos, né, porque estamos nessa carne, fazer exatamente tudo como Jesus fez, porque Ele foi perfeito, Ele não pecou, Ele não errou. Nós não podemos permitir que entre no nosso coração um ensinamento, um direcionamento de conduta de vida, de estilo de vida, que seja diferente do que está escrito aqui. Qualquer coisa que for como estava escrito ali, distorcido, mudado, vai te retirar de dentro do que está escrito aqui, traz para a sua vida a incoerência. Então você pode bater as botas dizendo que você é cristão. Na hora que chegar lá em cima e que você for verificado mesmo como cristão, pode ser que você tenha uma grande surpresa, de que você não era não e de que Jesus Cristo não vai te conhecer, entende? E isso é muito importante, porque eu leio isso e foi escrito assim, 1000 anos atrás, só que está muito coerente com o que está acontecendo hoje em dia. O que sai daí da boca das pessoas, não, Deus é amor, claro, Deus é amor, mas Deus é amor em que sentido? Que tipo de amor você está falando? O que você chama de amor? Qual é o conceito de amor que você tem Entendeu? Qual é o seu conceito de amor? É o conceito de amor de Deus?
está alinhado com o conceito de amor de Deus, entende? Então, assim, existem milhares de pregações e de conversas e de evangelhos e de doutrinas, até mesmo dentro das igrejas cristãs isso acontece. E imagina fora aí na rua, né? O que a gente não escuta. Então, toma cuidado, gente. Outra coisa, que era que os judeus, né, estavam querendo que aqueles que não eram judeus, que eram gentios e que estavam recebendo a palavra, que estavam se unindo ali com aquela igreja também, que era do pessoal que era judeu, eles queriam que eles se circuncidassem e que eles começassem a viver embaixo daquela lei, né, daquela doutrina judaica. Então, além deles quererem trazer os gentios, eles mesmos estavam se colocando naquela posição. Quando, na verdade, quando eles aceitaram a Jesus, eles entenderam que era um novo tempo, era a nova aliança. A lei havia se cumprido, pronto, finalizou, agora é graça. Agora nós somos justificados diante de Deus através da fé. E não é qualquer fé, é a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que desceu do céu e veio e foi morto, crucificado, ressuscitou e se elevou ao céu novamente e está do lado de Deus, entende? Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam ali, não estavam muito, né, contentes com aquela liberdade que eles estavam vivendo e começaram a trazer umas discórdias. O que aconteceu? O apóstolo Paulo teve que chamar a atenção de um outro apóstolo importantíssimo, que era o apóstolo que lidava mais com os judeus. Paulo lidava mais com os gentios. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele lidava mais com os judeus. E aí, o que aconteceu? Paulo chegou e foi lá visitar Pedro, né? E aí eles estavam juntos e tal, e enquanto não tinha uma galera lá, que era essa galera judia, que queria de novo as tradições judaicas, que ficava, né, observando tal, e querendo que todo mundo seguisse novamente as leis judaicas, quando ele não estava perto, ele comia as coisas que os judeus não comiam, ele falava coisas que os judeus não falavam, ele estava livre lá, ele estava sentado do lado de Paulo em comunhão com as pessoas da igreja, mas não com aquelas pessoas que achavam aquele negócio. Quando aqueles judeus encrenqueiros, né, que queriam que voltasse todo mundo a fazer as tradições judaicas e tal, os mais cricrizão, né, os mais religiosos, quando eles estavam perto, Pedro ficava diferente. Aí ele não sentava com os gentios, ele só se misturava com os judeus. Aí ele só comia o que os judeus comiam. Aí ele só falava o que os judeus falavam. Quando Paulo percebeu que Pedro estava tendo esse tipo de atitude, ele foi lá e chamou a atenção dele publicamente, na frente de todo mundo. Falou, engraçado, quem sois tu, querido? Quem é você? Você é aquele cara ou você é esse cara? Por que você é uma coisa na frente de uns e na frente de outros você é outra coisa? Ele disse, isso é hipocrisia. E ele deu o maior ralão no apóstolo Pedro na frente de todo mundo. Dá uma olhada nisso aqui que eu vou ler para vocês. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que tire os nossos pecados. E assim nós também já confirmamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé. E não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será justificado pelas leis judaicas. Ou seja, Paulo foi lá e colocou uma pedra em cima do assunto. Ó, o negócio é o seguinte, esquece. Aquela doutrina antiga, aquilo é coisa do passado. Aquelas tradições religiosas são coisa do passado. E, gente, naquela época, eram esses judeus que tinham que abrir mão dessa tradição judaica, que tinham que abrir mão dessa lei. Hoje, aqui no nosso país, aqui no Brasil, onde a gente está, no Ocidente, vamos dizer assim, já é uma outra situação. Lá, a conversão exigia deles uma mudança de doutrina. Só que em todo lugar do mundo, toda conversão vai exigir do indivíduo um entendimento. O entendimento de que tudo que ele entendeu, tudo que ele aprendeu, tudo que ele achava que era certo,
até o dia que ele se encontrou com Jesus, até o dia que Jesus se apresentou para ele e que ele percebeu que sim, Jesus é o Filho de Deus e que sim, Jesus é Senhor e Salvador, até aquele dia, apaga, esquece. É novidade de vida, é um novo tempo, é um novo entendimento, é um reeducar de toda uma vida. Se você se converteu aí com 30 anos para trás, filho, esquece. Desse 30, você nasceu, você é um bebezinho, você vai ter que reaprender tudo, você vai ter que reaprender a falar de acordo com o evangelho, você vai ter que reaprender a viver, reaprender a entender as coisas, você vai aprender tudo do zero. A partir da conversão, é uma reeducação. E essa reeducação é toda baseada na palavra de Deus. E essa advertência de Paulo é uma advertência para a igreja dos dias de hoje. E quando eu digo igreja, eu não estou falando das denominações, eu não estou falando da católica, da, adventista, eu não estou falando disso, eu estou falando da igreja, pessoas, da eclésia, reunião dos cidadãos livres, daqueles que creem em Jesus, daqueles que conhecem Jesus, daqueles que desejam viver plenamente o Evangelho de Cristo. É dessa igreja que eu estou falando. Então, essa igreja tem que ser advertida. A gente tem que prestar muito atenção para não entrar embaixo de um jugo de doutrina religiosa desnecessária, como aqueles judeus estavam fazendo. Ou até mesmo para não aceitar evangelhos estranhos, ensinamentos estranhos à palavra de Deus, coisa que não está aqui dentro. Coisa que é sabedoria de gente, sabedoria de homem, é filosofia. Filosofia é filosofia. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E, voltando lá no meu questionamento do início, você acredita em Jesus ou você o segue? Porque se você só acredita, beleza, não tem muito o que fazer. Porque na Bíblia está escrito que até os demônios acreditam e reconhecem o senhorio de Cristo. Você entende? E eles já estão no inferno. E se você, por outro lado, não só acredita, mas quer ser discípulo de Jesus Cristo, hoje você está sendo chamado. Se você deseja ser discípulo, você precisa aprender o que está escrito aqui dentro. E por isso eu te aconselho, leia a Bíblia. Procure pessoas que entendem desse assunto, aprenda a palavra de Deus, assista vídeos a respeito da palavra de Deus, leia livros a respeito da palavra de Deus e assiste os meus vídeos, porque eu estou falando justamente da palavra de Deus, tá bom? Gente, vou finalizando esse vídeo aqui, acho que já ficou até longuinho demais e a gente se encontra num próximo vídeo. Aquele velho negócio, né? Vou continuar lutando por aqui para espalhar conhecimento, enquanto o diabo tá lá fora tentando espalhar a ignorância. A gente vai vencendo daqui, porque tá escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ó, pá! Sai, inferno! Tchau, gente!